Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Vocês podem se sentar. Obrigado, grupo de louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Graças a paz, igreja. Bom dia. Que bom que você está aqui, que bom que você chegou. Você é muito importante para nós. E saiba que nós não sairemos da mesma forma que entramos. Amém? Existe algo novo, existe algo fresco, né? Um maná fresco, um maná recente para nós recebermos nesta manhã. E nós sairemos daqui totalmente diferente da forma como nós entramos. Amém? Abre a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. Enquanto você abre, eu vou me apresentar também, porque minha esposa esteve semana passada aqui ministrando. Sim, a Vaza que ministrou, né? A Vaza que falou. Ela é a minha esposa. E juntos nós lideramos a Secretaria de Missões, atuamos junto com a nossa diretora Lucerna, no Rema Brasil. Nós fazemos parte lá da diretoria, um time sensacional. Tem sido um tempo muito bom, muito gratificante, servir ao lado de pessoas que já são grandes. Na verdade, ao mesmo tempo que tem sido bom, é um desafio. Estarmos com tantas tochas, né, servindo aos nossos alunos, tanto do primeiro como do segundo ano. Eu me chamo Emerson, para quem não me conhece, eu sou o rapaz aqui, muitas vezes, dos momentos missionários, outras vezes o rapaz que interpreta aqui algumas peças, né? Ano passado até dancei aqui, mas aprove a Deus estar com você nesse momento, nesse dia. Saiba que eu vou estar também ministrando para mim, mas eu vou dar essa oportunidade para vocês também receberem. Amém? Então, o capítulo 10 de Lucas, certa vez um perito na lei, ele chegou para Jesus para perguntar o que ele devia fazer, né? Como ele devia proceder, como ele devia se comportar. E o título dessa parábola é chamada de a parábola do bom samaritano. Acompanha comigo. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? A vida eterna é um assunto que não diz respeito a nós, desta geração. Gerou curiosidade também na geração antiga, nas pessoas que atravessaram todos esses séculos. Vira e mexe, nós estamos falando aqui na igreja sobre a vida eterna, e chamou a atenção também desse perito na lei. Então Jesus sabiamente respondeu: o que está escrito na lei? Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como assim? Como assim mesmo. Assim como minha esposa falou semana passada, ela gosta de que o pessoal participe, né, de que as pessoas participem, e eu também gosto. Porque, afinal de contas, nós somos professores e, às vezes, a gente fica... Como é, pessoal? Repita aí comigo. Então, vocês vão perceber algumas coisas bem parecidas como as de semana passada. Mas, graças a Deus, pelas unções específicas e pelas formas do Espírito se manifestar. Amém? Então, ele fala: ame o seu próximo como assim mesmo. Disse então Jesus: você respondeu corretamente, você disse bem. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Afinal de contas, Jesus, quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu um homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou também pelo outro lado.
Mas um samaritano, diga comigo, um samaritano, isso, um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele, ou teve compaixão. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Aí Jesus fez uma pergunta ao próprio perito na lei. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? A situação é meio óbvia, né? Mas Cristo ele quis trazer mais do que uma resposta objetiva com relação ao perito na lei. Ele disse, aí o perito fala, né? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Então Jesus, mais do que trazer uma resposta óbvia, ele estava ensinando para a gente apenas nesta parábola sobre o tempo, sobre serviço e sobre recursos. Sobre tempo, sobre serviço e sobre recursos. Sobre tempo, ao fazer entender que o samaritano ele se dedicou ao outro. Ele estava em um caminho, mas ele parou. Vendo a necessidade do próximo, ele parou. Jesus ele também ensina sobre recurso ou sobre serviço, quando ele diz que aquele samaritano, ele encheu o seu coração de compaixão, ao enfaixar as feridas, ao derramar vinho e óleo, ao cuidar daquela pessoa. Mas também nos ensina sobre recursos. Cristo ele também nos ensina sobre recursos, ao dizer que o samaritano ele deu 2 denários ao hospedeiro. E disse, olha, tudo o que lhe custar, pode anotar, que eu vou voltar e irei efetuar o pagamento. Então, nessa manhã, eu não queria junto com você, me aprofundar, ou fazer com que a gente se aprofunde no tempo e no recurso, mas, sobretudo, no serviço. Que expectativa você gerou para chegar até a sua igreja e servir os seus irmãos? Você gerou expectativa? Não precisa responder. Mas você gerou expectativa para estar aqui servindo uns aos outros? Você que está escalado? E você que serviu durante essa semana na igreja, você gerou expectativa ao estar aqui? Vou ampliar a zona de influência, a sua zona de atuação. Você gerou expectativa ao acordar cedo, fazer o café da manhã para os teus filhos, trabalhar, servir aos seus colegas de trabalho? Você gerou expectativa? Se nós entendemos que ministério é serviço, e servirmos a Deus uns aos outros ou através de outras pessoas, então eu mesmo irei reformular a minha pergunta. Você gerou expectativas em Deus para servir os seus irmãos, para servir aos outros, em amor? Amém? Então, nessa manhã nós iremos falar um pouco sobre serviço, mas o que de fato é serviço? E o que de fato é ser um servo? Cristo, lá em Efésios, e já vai abrir no capítulo 4 de Efésios, ele, ao ascender aos céus, ele repartiu os dons. Ele repartiu os dons ao subir em triunfo, levando cativos juntamente com ele, para que aqueles que ficassem, utilizassem os dons uma vez agora, recebendo o deles, para continuar a obra que ele lá atrás começou. Amém? Então nós devemos continuar, ou sermos a extensão da obra que Cristo começou um dia aqui na terra nos dias de hoje. Amém? Vamos ler lá, Efésios no capítulo 4, a partir do versículo 11.
E ele os designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Versículo 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então existe um propósito, existe um chamamento, existe um porquê dos dons estarem em operação na igreja local. Amém? Mas será mesmo que existem apenas os 5 dons ministeriais? Porque, de fato, Paulo, ao escrever Efésios, ele tipificou quais seriam os dons ministeriais. Mas será que existem apenas estes dentro da nossa igreja? Somente esses devem operar dentro do corpo de Cristo? Vai lá para 1 Coríntios. 1 Coríntios no capítulo 12. Primeira Coríntios no capítulo 12, no versículo 28, diz assim: dessa forma, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, agora você completa, os que têm dom de socorros. Na minha versão diz, os que têm o dom de prestar ajuda, prestar auxílio, prestar um serviço. Os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas. Então, afinal de contas, dentro do corpo de Cristo não existe apenas os 5 dons ministeriais, mas existe aqueles que apoiam e sustentam os 5 dons ministeriais, que são aqueles que atuam no ministério de socorros. Então, um não é melhor do que o outro, mas juntos, ambos operam em unidade para a edificação do corpo de Cristo. No mesmo capítulo, vai para o versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Por que, afinal de contas, existe essa variação? Por que existe essa dinâmica? Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo? Sim ou não? Sim. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo? Sim ou não? Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos? Sim ou não? Então há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo e em todos. Então o que você faz tem grande valor. O que você faz para o reino de Deus e para evidenciar o reino dele tem valor. Eu falo isso porque muitas vezes nós estamos andando debaixo de jugo, debaixo de pressão, achando que nós não estamos fazendo a vontade de Deus, porque não estamos diante de um púlpito, ou porque nós não temos um dos dons ministeriais, mas graças a Deus que Ele sabiamente repartiu esses dons para alguns. Sabe por que Ele repartiu para alguns? Porque Ele é um Deus de oportunidades. Para que você atue com o seu pastor, para que você atue com um profeta, para que você atue com um evangelista, para que você atue com um apóstolo, com um mestre. Porque afinal de contas, amados, nós estamos no mesmo barco. Se você tem chamado para ser um profeta, amém. Mas se você tem chamado para cuidar dos carros, amém também. Sabe por quê? Porque nós estamos atuando debaixo de um único ministério, que é o ministério da reconciliação. Você foi chamado para ser ponte e não para ser destaque. Você foi chamado para ser ponte e não para ser destaque. Você foi chamado para ser ponte. E como assim, Emerson, ser ponte? Ser uma ponte que levará a mensagem do Evangelho para que outros possam ser alcançados. Você sendo profeta é uma ponte. Você servindo no diaconato é uma ponte. Você postando a mídia nas redes sociais da nossa igreja é uma ponte. Porque afinal de contas o que conta é o fato da sua fidelidade. O que vai contar no final das contas não é a quantidade de pessoas que você alcançou,
não é o título que você conquistou, mas se você foi fiel naquilo que Deus colocou nas suas mãos nesse dia para fazer e ser. Amém? Então nós precisamos despertar para o nosso serviço em nossa igreja local. Amém? Nós precisamos ser rápidos ao entender que o que eu e você faz aqui conta muito para o reino. Você não sabe, você não tem a dimensão de quantas pessoas foram alcançadas através do seu abraço, através do aperto de mão. Quantas pessoas, meus amados, queriam se suicidar, amanheceram com esse pensamento, mas porque veio à igreja e encontrou excelência no seu serviço, elas desistiram imediatamente. Quantas cadeias foram rompidas, quantas cadeias foram quebradas porque você decidiu servir com alegria. O seu serviço tem valor. Declare comigo, o meu serviço tem valor. Declare mais uma vez, o meu serviço tem valor. Declare, sabe por quê? Porque a língua é um membro criativo. A língua é um membro criativo. Se você declara, você vai receber. Mas se você maldiz, você também vai receber. Então declare com convicção. Se você veio sem motivação para servir naquele dia, porque afinal de contas muita coisa aconteceu, bata no peito e diga, o meu serviço tem valor. O meu serviço tem valor. Amém? Então, qual é o significado do termo serviço? A palavra serviço, ela vem do grego diaconia, que significa, vamos lá, desempenho de funções, uma execução de algum trabalho ou uma especialidade daqueles que executam bem os pedidos dos outros. Então, se você não serve ainda, e nós estamos em um culto pela manhã, então, afinal de contas, nós estamos aparando algumas arestas, nós estamos arrochando os parafusos. Então, se você não serve ainda, deixa eu, deixa eu trazer algo para você nesta manhã. Procure o que fazer. Procure o que fazer. Porque, afinal de contas, mortos só estamos para o pecado. Mortos só estamos para o pecado. O morto, ele não consegue se mover. O morto, ele não consegue agir, não tem reação. Mas nós só estamos mortos para o pecado. Mas vivos. Vivos. Esta realidade, esta nova realidade diz que nós estamos vivos. Nós de fato somos um organismo vivo. E um organismo vivo, ele está em constante operação. Não sei se você já foi em uma fábrica, mas ninguém para em uma fábrica. Ninguém para em uma fábrica. Entenda, eu sei que existem os momentos de descanso, mas enquanto um descansa, o outro está em operação. Porque não pode parar, a produção não pode parar. Amém? A produção, ela não pode parar. As pessoas, elas não podem deixar de ser alcançadas. E de que forma elas serão? Através do meu e do seu serviço. Mas para exemplificar nesta manhã, eu queria convidar a Débora e Vitor aqui à frente, neste dia. Débora vai trazer algo. Mas amém? Amém, amém, amém. Então nós somos chamados para servir uns aos outros, ao próximo em amor, em benefício do reino de Deus. Então nesta manhã eu vou retratar algo que é muito comum para os pais, né? São os aniversários. Acho que todo mundo, se não realizou um aniversário, pelo menos já participou do seu próprio aniversário, amém? Comemore seu aniversário, é um período muito bacana, amém? Traz maturidade, né? É uma nova fase que se inicia, mas quando nós estamos aniversariando, algo que é muito comum são os balões, né? Então, digamos que Jesus, ele decidiu realizar uma festa, amém? Jesus, ele decidiu fazer uma festa, e ele convocou Jesus como irmão mais velho, né? Ele disse, eu preciso de 2 irmãos mais novos para encher os balões. Então, o irmão mais novo, número 1, vai encher o balão,
e a irmã mais nova de Jesus vai encher o segundo, amém? Pode. Não, a gente ensaiou em casa, Débora. Amém, amém. Segura o balão, segura o balão. Então, o irmão mais novo, número 1, ele recebeu a missão, o chamado de encher o balão, sim ou não? Sim. Boa. A irmã mais nova recebeu o chamado, a comissão de encher o balão? Sim. Então você está afirmando que ambos receberam a mesma missão. Amém? Se eu tenho um cacho de bola, a bola que irá compor esse cacho vai ser o do irmão mais novo, número 1, ou da irmã mais nova, número 2? A número 2. Por que aconteceu com o balão do irmão mais novo, número 1? Estourou. Amém. Então, uma salva de palmas para os nossos participantes. Valeu, Vitão. Valeu, Débora. Trazendo à luz da palavra, em Efésios, nós encontramos que Cristo, ele repartiu, ele distribuiu. Todos nós temos um chamado. Na verdade, nós nascemos com um chamado. Esta bola, ela representa o teu chamado. No caso, representou o chamado dos 2 irmãos mais novos. Mas quem de fato acolheu com mansidão, reteu aquilo que foi comissionado e colocou em prática, para que aquele balão fosse um membro integrante ou participasse da festa, foi a do irmão mais novo, número 1 ou número 2? Número 2. A festa é a festa da redenção. A festa que Jesus comissionou para que nós pudéssemos participar é a celebração quando alguém decide recebê-lo como único e verdadeiro Salvador. Nós devemos de fato fazermos uma festa. Mas sabe que nos chamar para encher o balão, eu não posso simplesmente receber o meu chamado e ignorar aquilo que me foi colocado, aquilo que me foi posto, aquilo que foi lançado nas minhas mãos para fazer. Eu preciso ter cautela, eu preciso ter cuidado, eu preciso ter zelo com aquilo que me foi colocado na mão. Porque por mais que seja simples, por mais que não seja notório pelos homens, como o fato de encher o balão, mas esse balão ele é importante para a decoração da festa. Esse balão ele faz parte da comemoração. Então talvez você esteja pensando, mas o que eu faço é muito pouco, o que eu faço não tem valor, mas saiba de uma coisa, isso é uma mentira, isso é um engano de Satanás, porque por mais simples que seja encher o balão, o seu serviço tem um valor para o reino. O seu serviço tem valor para Deus, porque às vezes nós estamos utilizando as réguas naturais, ou as réguas que os próprios homens nos instruem a usar. Mas sabe de uma coisa, a régua que o homem usa não é a régua que Deus usa. O parâmetro que o homem estabelece não é o parâmetro que Deus estabelece, porque o homem ele está preocupado com quantidade, mas Deus está preocupado com qualidade. O homem está preocupado com visualizações, títulos, proeminência, mas Deus está preocupado em um coração contrito, um coração servo, um coração de servo, um coração verdadeiro, amém? E quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para essa mensagem, eu vejo Cristo como a referência maior. Eu sei que muitas vezes nós utilizamos Paulo e é bênção, é bíblico, é saudável. Nós utilizamos Barnabé e tantos outros homens, grandes homens e mulheres de Deus que passaram pelas gerações. Mas o maior exemplo que você pode arrastar, o maior exemplo que você pode utilizar é Cristo. Sabe por quê? Porque ele diz em Mateus, no capítulo 20, versículo 28, ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele veio não para ser servido, mas para entregar a sua vida em resgate a muitos.
Então, que a sua régua, que o seu parâmetro, que o seu medir seja Cristo. Amém? Mas nós precisamos atuar e firmar na nossa vida debaixo desse princípio, pois estamos fundamentados na pedra angular que é Cristo Jesus. Abre comigo em Efésios no capítulo 2. Efésios no capítulo 2, eu já queria que a mídia preparasse as imagens. Efésios no capítulo 2, a partir do versículo 19, diz assim: portanto, vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados, diga comigo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém? Pode colocar a imagem? Eu não sou perito, eu não sou formado em engenharia, mas quando nós realizamos uma viagem recentemente, nós percebemos que muitas das construções romanas, elas recebem dessa pedra angular. Um exemplo disso são os arcos romanos, onde essa pedra do meio aqui, ela é considerada a pedra angular. Amém? Por que ela é a pedra angular? Porque ela vai ser o sustentáculo para muitas outras. Na verdade, no que diz respeito aos arcos romanos, essa pedra angular ela servia para equilibrar as demais pedras que vinham nas laterais, tanto da esquerda como da direita. Percebe que ela é o centro? Sim ou não? Próxima imagem. Pronto, essa é a mais famosa, é a mais conhecida, é o que a gente pode comparar, é o que a gente pode elucidar a partir do versículo lindo. Esta pedra angular, ela servia como base, ela servia como fundamento para que outras pedras fossem alicerçadas, fossem colocadas sobre ela, e assim as construções elas pudessem se manter firmes, mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às conquistas, mesmo em meio às invasões. Amém? E é interessante notar porque por mais que Roma fosse tomada, na história diz que ela foi tomada pelos bárbaros, mas as pedras elas continuam. Se você viajar hoje para Roma, se você viajar para a Itália, você vai perceber que essa estrutura ela é mantida. Amém? Então por mais que houvesse invasões de diversos povos a este país, na época esta civilização, mas as pedras elas se mantinham, porque elas eram fortes, elas traziam sustentáculo. Quando o versículo diz que nós estamos fundamentados, nós estamos alicerçados, é porque esta pedra, ela não é apenas fundamental, mas ela traz estabilidade e equilíbrio. Então Cristo, por que nós devemos estar fundamentados, alicerçados em Cristo? Porque não só traz fundamento, mas traz equilíbrio. Quando Jesus ele vai retrucar Marta, quando ele vai corrigir Marta, não diz lá que era porque ela estava servindo, mas porque ela estava servindo muito. E muito é um advérbio de intensidade. Não era errado o que Marta estava fazendo. Mas é porque ela estava servindo muito. E ele fala, ele é claro, Marta, para um pouco, você está servindo muito. Faz como Maria, tem tempo, tira um tempo para todas as coisas. Maria estava trabalhando, mas quando o mestre chegou, ela parou para ouvir, porque Eclesiastes no capítulo 3 diz que existe tempo para todas as coisas. Existe um tempo para o serviço, existe um tempo também para que você possa receber. Então aí eu volto para a pedra, quando a gente olha para o arco, quando a gente olha para a pedra angular, nós também percebemos que devemos entrar e andar debaixo de um equilíbrio. O serviço ele não pode ser pesado. O serviço não pode ser tido como um jugo, como peso. Ah, meu Deus do céu, eu podia estar em casa, mas afinal de contas eu tenho que servir. Ah, meu Deus, eu podia estar desfrutando da minha família, mas eu tenho que servir. Ei, não pode ser um peso. O serviço na igreja local não pode ser atuado, não pode ser efetuado debaixo de jugo. Tem que ser leve. Deve ser leve.
Porque a pedra no qual você está fundamentado traz equilíbrio. Vai lá para Hebreus, no capítulo 5. Amém? Certa vez eu escutei a ministração de samba que eu tomo para a minha vida. Se você não disser amém, eu vou começar a cantar. E Débora sabe lá em casa que o negócio não dá certo não, viu? Então, Hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo 2, diz assim: Embora a esta altura já devesses ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios alimentares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem a experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, o autor de Hebreus, ele chega para esse grupo de cristãos e diz: rapaz, peraí, o que vocês estão fazendo? A essa altura, vocês já deviam ser mestres, vocês já deviam estar andando em maturidade, já deviam ser maduros. O que vocês estão fazendo? Será que agora é necessário ter que voltar ao leite para que haja posteriormente um alimento sólido? O que vocês estão fazendo com tantos anos de ministério? O que vocês estão fazendo com tantos anos de igreja? Sabe por que o livro de Hebreus trata sobre isso? Porque possa ser que eu esteja na igreja, mas eu não esteja apresentando um comportamento apto para o serviço. Possa ser que eu esteja na igreja, mas servindo de todo jeito, servindo de qualquer forma. Mas no livro de Efésios, volta lá para Efésios, hoje eu vou mexer com você, hoje nós estamos estudando, amém? Em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 13, diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Vai para o versículo 16: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, existem parâmetros para que nós possamos alcançar a maturidade. Sabe que parâmetros são esses? O primeiro deles é alcançar a unidade da fé. O segundo é passar a conhecer cada vez mais o Filho de Deus, até que a gente chegue a um nível de maturidade. Mas como é que a gente faz isso? Na medida em que a gente anda em unidade, maturidade. Na medida em que a gente faz o quê? A gente anda em unidade, anda em amor e cada um faz a sua parte. Cada um faz a sua função. Amém? Nós só vamos chegar a esse nível quando cada um passar a exercer a sua função. Amém? E de que forma eu posso cumprir aquilo que Cristo, aquilo que Jesus me comissionou, aquilo que Deus me chamou? O primeiro deles, a primeira atividade, a primeira ação que você deve tomar é compreender que Deus, e somente Ele, é quem chama para a obra. Não é você que se coloca, é Deus que chama, não é você que se coloca. Amém? Então, muitas vezes, nós estamos caminhando e tentando nos identificar, mas é Deus que chama. E Ele vai revelando à medida que você vai servindo, à medida que você vai trazendo êxito ao seu serviço. Amém? Às vezes, é como eu falei, nós estamos andando debaixo de um sentimento de frustração, de desânimo, porque afinal de contas não chegou aquele tempo. Mas sabe que quando você planta um pé de laranja
Quando você planta as sementes de laranja, você não colhe no ano seguinte? Você não colhe com 2 anos? Existe um tempo de colheita. Quando você espera o tempo certo da colheita, você não colhe apenas os frutos, mas você gera sementes para novos frutos. Quando você entende o tempo certo, você não alcança o chamado que Deus tem para a sua vida, mas você alcança outros através daquilo que Deus te comissionou. Afinal de contas, o chamado não deve ser a nossa moeda de troca. O chamado de Deus para as nossas vidas não deve ser a nossa moeda de troca. Eu vou servir porque, afinal de contas, eu estou esperando, gerando expectativa para uma promoção na empresa. Ou porque eu estou esperando receber um aumento salarial, então eu vou servir na igreja. Não, o teu serviço não pode ser a moeda de troca. Amém? O teu serviço deve ser para abençoar os outros irmãos, as outras pessoas. E de quebra, porque você está servindo com êxito, porque você está servindo bem, Cristo, Ele te adiciona em um pacote bônus. E tudo aquilo que você está gerando, tudo aquilo que você está planejando, tudo aquilo que você está sonhando, vem. Mas não pode ser uma moeda de troca. O nosso serviço na igreja não pode ser comparado ao euro, ao dólar, porque estas moedas, elas perdem o seu valor. Mas o nosso serviço não pode perder valor. Não pode perder um valor, porque esse valor nem é natural. Esse valor é sobrenatural, ele é celestial. Amém? A segunda ação é entender que se Deus te chamou, Ele vai te ungir para tal, mas é você quem decide obedecer. Não adianta você receber um chamamento, eu sou apóstolo, eu sou isso, eu sou aquilo. E quando que você vai obedecer? Porque Deus, Ele não se amarra aos títulos. Deus, Ele não se prende aos títulos. Se você afirma ser, mas não coloca em prática, Ele vai levantar outro para fazer, porque a obra dele não para. Por mais que Ele esteja no seu trono, com muita alegria, esperando que você reaja, esperando que você coloque em prática, mas Ele não vai deixar a sua obra parar. Porque afinal de contas você não decidiu obedecer, você decidiu apenas receber o reconhecimento. Amém? Eu comparo essa situação como quem está no mar. Que muitas vezes, uma criança, né, quando ela chega pela primeira vez no mar, ela se assusta com as ondas, né, então ela vai, corre até como é que se diz, a borda, toca e vai embora. Se assusta, toca e vai embora. A nossa vida ministerial não pode ser assim. O nosso serviço não pode ser feito dessa forma. Hoje eu acordei querendo servir o diaconato. Anoitece, não, quero mais não. Eu acordei querendo servir o departamento de jovens. Quero mais não. A nossa vida não pode ser comparada como quem encara pela primeira vez uma ida ao mar, mas como quem se joga numa piscina. Você já viu que a reação de uma criança quando ela é jogada numa piscina, quando na verdade não é jogada, mas ela se joga diferente? Você já percebeu isso? A criança é diferente do adulto. O adulto ele ainda utiliza a escada, né? Com medo de escorregar. A criança, meu amigo, se você não brincar, nem bronzeador ela passa. Ela tira a roupa dela, o short, a blusa e vai correndo, ela se joga. Sabe que a nossa vida ministerial ela tem que ser muitas vezes como um pulo em uma piscina e não como um mergulho numa beira do mar? Porque quando você se joga numa piscina, você não tem mais aquela chance de voltar. Já foi. A criança já mergulhou no profundo. Ela já foi mais fundo. Então nós precisamos ser assim com Deus. Nós precisamos ser mais intensos no serviço. Se você reconhece que a tua igreja local, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, é um lugar de bênçãos, é um lugar onde a tua família está sendo alcançada, é um local que enquanto você trabalha, existem anjos ministrando, existem anjos cuidando dos teus familiares. Então você precisa se jogar, você precisa mergulhar. Amém?
Seja fiel, a terceira ação, seja fiel, eu já estou terminando, mas seja fiel a executar a sua função de acordo com a palavra e orientação do Espírito Santo. Embora a atividade que você desempenha seja pouco relevante em sua mente, ela é parte da resposta do chamado. Por mais simples, ou a coisa mais simples que você possa fazer na igreja, seja varrer, seja limpar, seja tirar uma foto para o story, seja ministrar para crianças, seja ministrar no púlpito, seja aqui dentro ou lá fora, porque a igreja não diz respeito às quatro paredes, mas ela faz parte de uma resposta que você está dando ao chamado. Amém? Quarto ponto, quarta ação, não retroceda, mas corra para ganhar. A Bíblia fala em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 24, que nós devemos correr de tal maneira que alcanceis. Não deixe que a palavra desistir seja associada a Deus e a você. É normal que muitas vezes você queira desistir, porque você enfrentou retaliações, escutou comentários que você não gostaria de ouvir, esmureceu na fé, porque afinal de contas lidou com comportamentos de pessoas que você não esperava, que você nem imaginava. Mas isso não pode ser motivo algum para você desistir. Desistir não pode ser uma palavra associada à tua carreira ministerial. Sabe por que eu falo isso? Porque infelizmente você nem vai ser o primeiro, você nem é o primeiro e nem vai ser o último a passar por pressões, circunstâncias, frustrações. Cristo passou, Paulo passou, muitos homens de Deus e mulheres passaram ao longo de séculos. Pastor Beto, Lucerna, Ivamar, eu, Débora, Neidson, Cíntia, Vitor, Thalita, Joelson, Wesley. Todos nós, amados, temos motivos suficientes para querer desistir. E até se justifica muitas vezes. Mas essa palavra não pode ser associada a mim e a você. Sabe por quê? Porque primeiramente não pode ser associada a Deus. Desistir do chamado não pode ser associado a mim e a sua vida. Porque são nos momentos de pressões, são nos momentos de circunstâncias que nós encontramos escape, que nós encontramos alívio. Amém? Então, que murmuração, quando a murmuração chegar na sua boca, quando reclamações chegarem à sua língua, diga: o meu serviço importa. Fulano pode não gostar de mim, cicrano pode não gostar de mim, eu posso não gostar de fulano, eu posso não gostar de fulano ou de cicrano, mas o meu serviço importa. Porque eu faço parte de algo ainda maior, ou bem maior, do que o que os meus olhos naturais podem ver e contemplar. Acabou o tempo do ressentimento. Acabou o tempo do mimimi, do disse-me-disse. Do fulano achou você feio, do fulano achou você... Esquece. Esquece. Sabe por quê? Porque existe uma carreira. Ei, sabe que quando um atleta, ele está lá na maratona, ele não quer saber das vozes que ecoam lá fora. Eles não querem saber se a torcida está vibrando ou não por ele. Ele não quer saber se os seus familiares, se os seus amigos acreditam ou não nele. Ele não quer saber se as pessoas no seu trabalho desacreditam ou não nele. Ele está focado. Ele está aqui, focado. Ele veste as roupas adequadas e ele está focado. Ele está focado. Ele não vê o adversário, ele não vê a plateia, ele não vê o público, ele não vê a família. Ele está focado, focado, focado. Porque essa carreira, ela não é conjunta. Essa carreira é sua e é minha. Você não está competindo com A, B e C. Você está numa carreira.
E por mais que o diabo, ele não esteja satisfeito, porque ele não vai estar, não pense você que ele vai estar de braços cruzados, olhando tudo acontecer. Mas por mais que o diabo esteja aqui, buzinando no seu ouvido, declare fé. Declare fé. O maior confronto que você pode atuar hoje, a maior guerra, a maior luta que você pode estar hoje, é um combate. E é o combate da fé. Mas até nesse combate você é mais que vencedor. Sabe por quê? Porque quando você declara fé, você vai distanciando, você vai se distanciando das vozes do inimigo, ao ponto de deixá-lo embaraçado com a poeira do poder de Deus. Porque você já está lá na frente. Porque você já é vitorioso. Porque você já é mais que vencedor. Aleluia, aleluia. O que você faz importa. O que você faz importa. O que você faz importa. Então deixe o embaraço de lado. Cumpra com aquilo que você foi chamado para ser e fazer. E para terminar, você é um diamante bruto. Deixe-se ser lapidado pelo Senhor. É no serviço que aprendemos a forma e o modo como Deus opera para com o seu povo. Mantenha-se firme, superando as pressões de Satanás. O maligno sabe que quanto mais você estiver treinado na palavra e na autoridade de Cristo, menor será a chance que ele tem para derrotá-lo. E eu queria concluir com um trecho desse livro. O autor, Kenneth Reagan Jr., ele diz o seguinte: durante a Guerra Revolucionária, o grande oficial da Marinha Americana, John Paul Jones, declarou algo assim quando parecia já estar derrotado. O militar disse essas palavras do alto do deck de seu navio danificado, em uma grande batalha marítima com os ingleses. As bolas dos canhões ingleses tinham acertado as velas e destruído o mastro principal. Parecia que o navio americano não tardaria em naufragar. O comandante inglês, certo da vitória, mandou uma mensagem perguntando se Jones estava pronto para desistir. John Paul Jones, porém, hasteou sua bandeira e enviou esta corajosa resposta ao seu adversário: eu ainda não comecei a lutar. Eu ainda não comecei a lutar. Apesar dos danos de sua embarcação, Jones dominou o navio britânico e venceu a batalha. Então Kenneth Reagan ele fala assim: amigo, quando o diabo tentar abater o seu navio no mar da vida, ou no mar do serviço que você executa, até quase naufragar, você deve assumir uma postura corajosa na palavra. Satanás, muito astuto, vai perguntar se você está pronto para desistir. Mas em vez de abandonar tudo, hasteie sua bandeira da vitória e diga que ele não pode derrotá-lo, pois você não começou, você nem começou a lutar. Você nem começou a lutar. Então que nesta manhã nós possamos nos posicionarmos frente ao serviço que nós executamos na igreja. O pastor Beto, a Lucerna, eles não podem fazer tudo. Eles precisam de suporte. Eles precisam de auxílio. E muitas vezes você tem um potencial, você sabe fazer. Então que você possa ser rápido ao corresponder ao chamado de Deus. Não porque somente você vai estar servindo o pastor Beto, Lucerna, Vitor, Thalita, a diretoria da nossa igreja, a diretoria do Rema, mas porque você vai estar servindo a Deus através dos homens. Você vai estar dando um sim a Deus, servindo aos homens. Porque quem serve não tem mais a sua vida mais como preciosa. Quem decide servir não tem mais o seu eu como ponto final. Amém? Então você tem um chamado. Nós oramos para que você execute bem o seu chamado. E que você possa cumprir cabalmente tudo aquilo que você foi convocado para ser e fazer nesta terra. Não morra sem ter cumprido. Não morra
e chegando uma vez aos céus, mesmo você dizendo: Senhor, mas eu alcancei 30 mil pessoas, eu alcancei 20 mil pessoas, e o Senhor vai perguntar: certo, meu filho, minha filha, mas você foi fiel naquilo que eu desejei a você, naquilo que eu comissionei você à sua mão. Não morra com essa visão, com essa perspectiva, mas morra com aquele sentimento de que você cumpriu até o fim a carreira, que você cumpriu e que você guardou a fé. Amém? Então que você possa ser abençoado nesta manhã, nos próximos dias. Obrigado, pastor Beto, Lucerna, pela oportunidade. Eu sou fruto da fidelidade desse casal. Muitas das viagens missionárias que eu fiz, eu tive o apoio deles. Se eu fui mais longe é porque eles acreditaram. Mas nós estamos no processo, amém? Nós estamos no processo, crescendo e avançando, com os olhares fixos em Cristo. Porque afinal de contas, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo volta. Ele é o centro, amém? Então,